gente, quem sabe faz ao vivo, mas essa história de fazer ao vivo, às vezes, né, deixa a gente meio, ai, será que vai dar certo? Mas está dando certo sim, deu certo. Então vamos começar de novo, vai, vamos lá, let's get started, ok. Principalmente para quem está aí, que acabou de entrar no Facebook, LinkedIn, o former Twitter, que agora é o X, e o LinkedIn, YouTube. Vamos lá, todo mundo aqui e no Instagram também. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar dos tempos verbais. Lembrando que essa é a 4ª aula de tempos verbais. Nós estamos na live número 122, já quase 3 anos aí trazendo lives para você toda quinta-feira. Nós começamos às segundas-feiras, depois vocês pediram, a gente mudou para terça, e aí depois vocês pediram de novo, a gente mudou para quinta, que parece que é um dia melhor para a gente ter as nossas lives. E aí na live 122 nós vamos trazer a 4ª aula sobre os tempos verbais, sobre verb tenses. Quem ainda não assistiu aula 1, aula 2, aula 3, recomendo que vocês assistam, ainda está no ar, né, Alex? Sim, está no ar ainda. Está no ar, então está lá no ar para vocês assistirem, para não perderem uma explicação definitiva dos tempos verbais. Então, vai lá, assiste, compartilha com quem precisa aprender esse conteúdo, principalmente quem aí precisa do inglês para o dia a dia do trabalho, o dia a dia corporativo. Eu tenho uma história no ambiente corporativo, trabalhei muitos anos em indústrias farmacêuticas, multinacionais, empresas químicas, fui gerente de contas aqui no Reino Unido por, acho que uns 6 anos. Bom, aqui eu fiz de tudo, né, gente? Já quase tudo, né? Então, fui babá, fui camareira, trabalhei em restaurante, eu fui artesã, ceramicista, trabalhei dando aula para crianças, workshops educativos, então já fiz bastante coisa, né? E hoje me especializei no ensino de inglês para executivos no corporativo, né? E trabalho hoje com a neurolinguística, programação neurolinguística, hipnoterapia, psicologia positiva e o coaching para ensinar você a falar inglês uma vez por todas. Então eu junto todos esses métodos, todas essas metodologias a o ensino tradicional do idioma, ensino tradicional de inglês, e a gente faz uma coisa bem interessante que tem a ver com a metalinguística, então a pessoa consegue realmente aprender. E hoje a gente está trazendo essa live dos tempos perfeitos, porque é assim uma dúvida de muitos dos meus clientes, e normalmente para o brasileiro, quando a gente vai falar de tempos perfeitos, as pessoas ficam um pouco nervosas, elas dizem assim, nossa, Cris, eu nunca consigo entender aquela história lá dos tempos perfeitos, eu me confundo toda na hora de falar dos tempos verbais, às vezes eu não tenho certeza se eu estou falando certo, mesmo quem já é nativo do idioma não, já tem um inglês quase nativo, ou um inglês bem bom assim, sabe, avançado, advanced, as pessoas, elas ficam meio inseguras, de dizer, olha, eu sei os tempos verbais, eu sei do que está falando, por que a gente estuda verbo to be, né? Toda lá na 5ª série, 6ª série, o que está acontecendo? Então a gente resolveu fazer essa aula, que são essas 4 aulas. Então a gente começou falando de todos os tempos verbais, quais são os mais usados, depois a gente falou sobre cada tempo verbal que tem o seu verbo auxiliar, e hoje a gente vai recapitular um pouquinho para quem está chegando aqui a primeira vez. Se você está no Instagram, peço que você convide seus amigos aí para participarem, e se você quiser migrar para o Facebook, LinkedIn, YouTube ou X, que é o antigo Twitter, migrem para lá, porque nessas outras mídias eu consigo compartilhar os slides. E como é uma aula teórica, então eu sempre peço que as pessoas sigam os slides, que fica mais fácil. Não que você não vá conseguir seguir do Instagram, não é isso, mas com os slides você vai entender um pouco mais profundamente, porque quando a gente vê, ouve e sente o idioma, a gente tem mais probabilidade de lembrar. E isso eu falo porque é baseado na programação neurolinguística, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho esses tempos verbais. Então, sem mais delongas, without further ado, that's what we say in English, without further ado, let's get started, okay? So, let's talk about perfect tenses. So just a recap here, as I said to you before, let me just make it a bit bigger. So, as I said to you before, every time tense has its own auxiliary verb. Então, todo tempo verbal em inglês tem o seu verbo auxiliar, e aí lembrando, né, gente, que no português os verbos conjugam o tempo todo. Já no inglês isso não acontece. Quem conjuga, via de regra, é
o verbo auxiliar, porque ele está ali para ajudar o verbo principal a ter uma conjugação. Então, por exemplo, quando eu falo I am going to, eu vou estar indo, né? É meio esquisito no português isso, porque é o gerundismo que a gente tanto, né, fala que tá errado e tal, mas no inglês isso é muito comum. E aí falei para vocês, né, que cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar e era só vocês lembrarem quem são os verbos auxiliares de cada tempo verbal. Então, para todos os tempos progressivos, o auxiliar é o to be, ok? É o to be, que é o verbo mais importante da língua inglesa, é a exceção da língua inglesa, é o único verbo que conjuga em presente. Por quê? Qual que é a conjugação do verbo em presente? Am, is e are. Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui, vou tentar, tá, gente? Lista de verbos. Eu vou mostrar a lista de verbos só para vocês perceberem aqui. Lista de verbos. Espera só um minutinho. Lista de verbos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Verbos. Tabela de verbos. É a tabela de verbos, ok. Então, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu só lembrar como é que eu compartilho, tá, gente? Peraí. Põe no apresentar. No present, ok. Slides or share screen, right? Share screen. Share screen. E aí eu clico na Vai screen. lá em cima, entire screen. Entire screen, ok. Seleciona. And then, ok. Just bear with me a moment, guys. Oh, dear. Peraí que eu acho que... tá aqui. Vocês conseguem ver o que eu tô vendo? Peraí que eu vou mudar aqui. Tá a tela infinita agora, né? Peraí. Isso, pode ir agora. Ok? Tá dando para ver aqui? Sim, sim. Conseguem ver? Ok, então vamos lá. O verbo to be, gente, então, por exemplo, aqui só para vocês entenderem, quando eu falo assim que o verbo to be é a única exceção da língua inglesa, então quando eu estou mostrando aqui, olha, todos os verbos aqui, accept, ele está no infinitivo. Se eu abrisse uma coluninha aqui, ó, vamos supor que eu abrisse uma coluna aqui, colocasse uma coluna extra, aqui, peraí, insert, é só para prove my point, ok? Cadê aqui, insert? Cris, aí mesmo. Aqui. Não, já foi. Aqui, ó. Então, é que eu coloquei no lado errado, mas tudo bem. Imagina que aqui tivesse o infinitivo, né? E aqui, peraí, deixa eu passar essa coluninha para cá. Oh, meu Deus! Tá difícil aqui, gente. Insert. Não, eu tenho que vir aqui, né, Léo? Nessa. Ok, agora sim. Vou deletar isso aqui. Delete. Ok. Então, vamos supor que eu tivesse uma linha aqui, olha, e essa linha aqui eu chamasse de present simples, tá? Present simple. Ok? Então, imagina que eu tivesse essa linha aqui. Aqui, esse verbo, por exemplo, accept, ele ia ficar igualzinho, accept. O verbo account ia ficar igualzinho, account. O achieve, a mesma coisa, achieve. Act, mesma coisa. Add, mesma coisa. Teria a exceção da maldição do S para he, it, né? Então, accepts, accounts, achieves, só com o S no final. E o único verbo que seria a exceção, tá até aqui com um highlight aqui, né? Nossa, highlightado não dá, né, gente? Mas não, enfim. Vamos lá. Tá aqui em destaque. O to be, aqui, ele conjuga como? Am, is e are. É a única exceção da língua inglesa, tá bom? É o único verbo que conjuga no presente, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar aqui agora, só para a gente voltar lá nos slides. Espera aí. Ok. Sair do... Acho que eu fiz uma bagunça aqui, gente. Peraí. Não, agora tá certo. Só olhar para a tela tá certo. Você precisa achar a sua tela aí agora. Aqui, achei. Ok, estou de volta aqui. We are having trouble streaming on Facebook. O Facebook não está respondendo, gente. Quem tiver no Face, quiser migrar para as outras plataformas. Mas vamos lá. Então, aqui,
né, voltando. Então, eu só fiz essa recapitulação para mostrar para vocês que todos os verbos, se fosse conjugado no presente, eles ficam igualzinho no infinitivo sem o to, lembrando que para he, she, it tem lá o szinho a mais, né, para o presente simples. Então, quando a gente fala assim que os tempos progressivos, por exemplo, quem que é o verbo auxiliar? É o verbo to be. Então, para todos os progressivos, olha aqui, ó, presente progressivo, passado progressivo, futuro progressivo, presente perfeito progressivo, eu vou ter quem? Eu vou ter o to be, que está aqui, ó, o to be no presente progressivo, ele está como been, tá certo? E eu vou ter quem também? O ing, né? Então, quando eu falar de progressivo ou os tempos contínuos, quem é mais antigão, assim que nem eu, antigão, ai que feio, mas quem já tem uma certa idade, antigamente a gente via nas gramáticas escrito contínuos, e hoje em dia você tende a ver mais nas gramáticas escrito progressivo, porque é uma ação que esteve em progresso por um período de tempo, porque antigamente quando eles falavam uma ação que, né, esteve continuando, as pessoas acabavam confundindo muito esse critério, e principalmente, né, os falantes de línguas latinas, então eles resolveram chamar de progressivo, é o nome que se dá hoje em dia, tá bom? Então, para os tempos progressivos, o auxiliar vai ser o to be. Do presente simples, quem que é o auxiliar do presente simples? É o do e o does, ok? O do para I, we, you e they, e o does para he, she, it, ok? E o passado progressivo? É o to be também, né? Falei para vocês, todos os progressivos é o to be, e aí o to be tem que estar conjugado em quê? No passado, que é o was e were, ok? Passado simples é o did, futuro progressivo é o will mais to be, então assim, ó, I will be going, I will be doing, I will be taking, né? Tem o progressivo, tem que ter o to be e tem que ter o ing, tá bom? Futuro simples é o will, que a gente, né, manda o verbo para o futuro, porque o verbo em inglês ele não conjuga em futuro. Então, eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis, no português, que a gente tem que decorar, né, gênero, número e grau, no inglês não precisa. No inglês você põe o will, e o will ele combina com todo mundo e manda todo mundo para o futuro. Olha que legal. E aí a gente tem o presente perfeito, que quem é o auxiliar dos tempos perfeitos? É o have, e aí eu vou ter, se for um progressivo, eu tenho que ter o to be lá também, tem que ter o ing. Então, isso é só uma recapitulação. Para quem está chegando hoje nessa aula e não assistiu as outras 3 aulas, eu recomendo que vocês assistam para entender de uma vez por todas os tempos verbais em inglês, tá, gente? É bem explicadinho, bem mastigadinho. Depois dessa aula, não tem como você não entender. E outra, você vai entender o conceito, por que a gente usa um tempo verbal e não outro, quando que a gente usa um e não outro, porque por trás deles existe um conceito de uso, ok? Existe um conceito de uso. Então, vamos lá. Então, essa recapitulação, né? Lembrando que cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar. Aí a gente vai falar hoje dos tempos perfeitos. Então, os tempos perfeitos é aquela terceira coluninha ali, né? De alguma maneira, mas na verdade aquela terceira coluninha chama passado particípio, né? Então, o presente perfeito, ou os tempos perfeitos, são formados com a terceira coluna, que é a coluna do passado particípio, ok? Ah, Cris, mas por que essa coluna não chama coluna dos tempos perfeitos, né? Porque eu posso usar o particípio passado para formar outros tipos de frase. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje como formar essas frases também, onde aparece o passado particípio, mas não é um tempo perfeito, tá bom? Vou mostrar isso para vocês também. Então, todo o tempo verbal tem o seu verbo auxiliar, e todos os tempos perfeitos, o verbo auxiliar vai ser o have. Ah, se tiver no passado perfeito, aí é o had, porque aí tem que ser o have conjugado no passado. Ok? Ah, Cris, e se for o futuro, né? Futuro perfeito contínuos, eu vou ter um have, eu vou ter um ing, eu vou ter um to be, eu vou ter todos os elementos ali. A gente vai explicar isso direitinho hoje, tá bom? Então, o verbo auxiliar de todos os tempos perfeitos é o have, e se for para he, she, it, Cris, aí tem que estar o has, né? Porque não tem a maldiçãozinha do S lá, que eu falei para vocês, então tem que estar com o has também. Se for passado, aí é had, ok? Ele vai conjugar de acordo com o tempo verbal que eu estou falando, tá bom? Então, se a gente fosse traduzir os verbos dessa terceira coluninha que a gente decora lá, aquela tabela de verbos mesmo que quem fez cursinho aqui estudou, quem pegou isso lá no 8º ano, 8ª série, né? Também vai encontrar isso. Então, a tradução
da coluna, da terceira coluna, que é o passado particípio, a tradução é dito, feito, estudado, organizado, comido, andado, corrido, tá? Essa que é a tradução da terceira coluna, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, os tempos perfeitos, eles indicam uma ação que aconteceu no passado, mas que, de alguma maneira, ela tem um impacto na minha situação atual, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu estou trazendo esse exemplo, he has exercised. Como é que eu sei que isso aqui está no tempo perfeito? Eu tenho um ED aqui, porque o verbo exercise, ele é um verbo regular, então a segunda coluna e a terceira coluna são iguais, tá bom? Eu tenho aqui o auxiliar dos tempos perfeitos, que é o have. Isso aqui é presente perfeito. Por quê? Porque eu tenho um has aqui, que é para o he, né? Eu tenho que conjugar. Então, he has exercised. Aí fala assim, Cris, mas o que ele ter se exercitado lá atrás tem a ver com o meu momento atual? Agora ele está cansado. Tá bom? E eu vou explicar um pouquinho melhor isso, vocês vão entender. Eu não sei se eu trouxe aqui um exemplo bem clássico, que a gente fala assim, ó, por exemplo, have you been to Brazil? Let's say I ask someone, have you been to Brazil? Yes, I've been to Brazil many, many years ago. Não importa quando exatamente que aconteceu, mas o que importa? A pessoa esteve no Brasil, e qual que é o resultado? Como que isso impacta o momento atual dessa pessoa? Ela conhece. Ok? Ela sabe onde é o Brasil, ela já esteve, tá? Não importa a data específica, importa que a pessoa conhece esse lugar, tá bom? Depois eu vou dar mais exemplos com relação a isso, né? Então aqui eu tô trazendo alguns outros exemplos, né? Have you done your homework? No, I haven't done it. Muita gente, quando eu pergunto, né, eu começo a minha aula, né, às vezes, dependendo do cliente, eu sei que faz lição de casa ou não. Então eu falo assim, hey, hello, how are you? Have you done your homework? Have you had the time? Have you had the time to do your homework? Então eu pergunto, né, have you done your homework? Aí alguns clientes falam assim, Cris, por que você não pergunta did you do your homework, né? Porque, na verdade, eu estou pensando assim, ok, esse homework que eu estou pedindo agora, ele deve ter sido feito em algum momento no passado, mas não importa quando você fez, não importa se você fez 1 hora antes da aula, se você fez a semana passada quando a gente terminou a outra aula, ok? Importa que você fez. Então, eu vou perguntar, have you done your homework? Aí, o que acontece com o não nativo? Ele fala assim, what? Né? Porque às vezes ele não entende, né? E aí, a pessoa geralmente muda, eu também mudo, eu falo, did you do your homework? Ok? Porque daí a pessoa, did, é passado, quer saber se eu fiz, né? Mas por que não é o melhor tempo para eu usar? Por quê? Porque o passado simples, que o auxiliar é o did, ele denota alguma coisa que aconteceu no passado, ficou no passado e não tem nenhuma relação com o meu momento atual. Entendeu? Por isso que a gente vai usar muito mais o presente perfeito. E aí muita gente fala assim para mim, Cris, às vezes eu pergunto com o did, a pessoa me responde com o have. Ou a pessoa me pergunta com o have, eu não entendo, e aí a pessoa fala assim, ela acaba me ajudando falando did. Por que isso? Por causa dessa correlação que tem entre esses dois tempos verbais. Inclusive, gente, no português, a tradução do passado simples e a tradução do presente perfeito são iguaizinhas. Ok? Iguaizinhas. Porque para o português não tem esse tempo verbal especificamente, tá bom? Vamos entender um pouco mais, fica comigo, não deixa o tempo perfeito te assustar, tá bom, gente? Não deixa te assustar. Então vamos lá. Aqui, have you done your homework? No, I haven't done it. Ok? Percebe aqui que tem o have, tem o verbo na terceira coluna. Esse verbo aqui, por exemplo, não é igual ao exercise, que ele termina com ed. Esse verbo é o done, did na segunda coluna e done na terceira coluna, quando a gente estuda aquela tabelinha de verbos, então eu uso a terceira coluna do verbo. E aí, se eu for traduzir, fica uma coisa muito esquisita. Por isso que eu falo, gente, não traduz, porque não dá bom, ok? Então, quando eu falo assim, ó, no, I haven't done it, não, eu tenho não feito isso. Olha que esquisito que fica muito esquisito, né? Esses dias até o Léo, não sei se o Léo tá por aqui, o Léo sempre entra aqui pelo Instagram, né? Mas hoje eu não tô vendo ele aqui, eu vi que ele entrou e depois eu não... tá aqui o Léo. Léo, não sei se você tá aí ainda, se tiver, beijo no seu coração, viu? O Léo até me mandou semana passada uma moça, depois até compartilho com vocês lá no Telegram, ou acho que eu consigo compartilhar em outras mídias, eu vou pedir para a Lê compartilhar para mim. Então, o que ela faz? Ela faz uma tradução literal
dos tempos verbais. Então, ela chega assim e fala assim, hello, anybody there? Né? Que é hello, nenhum corpo aí. Aí a moça fala assim, aí ela responde lá, I was just showering. Eu estava acabando de banhando, porque o showering, né? Então, acaba ficando uma coisa muito esquisita se a gente for tentar traduzir ao pé da letra, tá bom? Então, não faça isso, entenda os tempos verbais e não traduza, entenda a língua. É melhor. Porque a criança, gente, quando vocês aprenderam o idioma lá, o seu idioma materno, você não fazia tradução. Você entendia que, por exemplo, isso aqui é um copo, isso aqui é um biqueire, isso aqui é um glass, o que eu te falar que é, a criança aprende, né? E o adulto, ele fica tentando trazer algum referencial, né? Então, o que que acontece? A gente acaba fazendo essa tradução, mas eu peço que vocês percam essa mania, porque quando você faz essa tradução, você demora mais, seu pensamento fica mais lento. Porque assim, ó, a nossa língua materna, ela fica em como se fosse vamos pensar num computador, fica um file, ok? Então, você tem lá tudo, né, a tua língua materna naquele file. E todas as línguas que você aprende, depois você acaba deixando num outro file, que são as outras línguas. Então, quando você tem que abrir os dois files ao mesmo tempo, o que que acontece? Às vezes buga, né? O sistema, dá um bug no sistema. Então, isso acontece também na nossa cabeça. Eu estou fazendo um paralelo, claro, é uma metáfora, mas para vocês ficarem atentos, porque eu vejo muita gente que aprendeu com o método da tradução, e aí o que que acontece? A pessoa, ela traduz, ela triangula essa informação, e aí ela demora um pouco mais, ela acaba ficando mais lenta, é uma pessoa que, às vezes, acaba gaguejando um pouquinho, ou então fica assim... por quê? Porque está tentando lembrar do outro idioma. E às vezes, quando a pessoa fala mais de um idioma estrangeiro, então, assim, eu tenho clientes que falam espanhol, falam italiano, falam o inglês, ou estão aprendendo inglês, e aí é como se abrisse um file de outras línguas. Então, às vezes a pessoa se confunde. Tem um cliente meu, ele mora na Espanha, e de vez em quando ele está respondendo e ele pensa em espanhol, me responde em espanhol, eu falo, hello, aula de inglês, English class. E aí é até engraçado, mas é como funciona a nossa mente, tá, gente? Bom, então vamos lá. Tem mais aqui, um exemplo. Have you been to England? E o que quer dizer isso, né? Have you been to England? Você esteve na Inglaterra? Sim. I have been there twice. Eu estive lá 2 vezes. Ou aqui, né? Mas aqui eu coloquei, eu estive lá 2 vezes. Então, não importa que ano você foi, não importa se faz tempo, se foi recente, não importa. Importa que você esteve lá 2 vezes. E por que é esse tempo verbal? O que ele tem a ver com o teu momento atual? Você conhece. Você já esteve lá, você sabe onde é, tá bom? Então, vamos lá dar mais alguns exemplos aqui, olha. Eu coloquei aqui alguns exemplos de... fazendo essa comparação, tá, gente? Do presente perfeito e do passado simples, tá? Então, vamos lá, o primeiro aqui. I have been to Paris. O I have been to Paris não importa a data, não importa quando você foi, importa que você conhece. Olha a segunda que está no passado simples, e aí eu uso o verbo na segunda coluna, que é o verbo go, e aí o verbo go, como é que ele está conjugado? Ok? Went, que é o passado dele, ok? I have been to Paris. I went to Paris in 2011. Percebe que aqui eu tenho um referencial de data? Então, naquela data de 2011, eu estive em Paris. Aí é passado simples. É uma ação que começou no passado e ficou no passado. O fato de eu ter ido naquele ano, tá bom? Então, essa é a diferença básica entre presente perfeito e passado simples, que o brasileiro confunde muito, tá bom? E, gente, assim, 90% dos brasileiros confunde isso, tá? Não tô brincando. Em prova, eles têm algumas estatísticas, né? Essas provas de Cambridge, IELTS, o TOEFL, nem tanto, porque eles não aplicam tanto essa estrutura gramatical, né? Mas brasileiro geralmente erra isso, porque a gente não tem muita lógica no português isso, tá bom? Vamos lá para o segundo exemplo que eu trouxe aqui. I have studied English. I can get by. O I can get by é uma expressão. I can get by, eu me viro, tá? Eu me viro. I can get by with my French, for example. I can get by with my Italian. I speak French and Italian. Eu falo francês e falo italiano. Não falo fluente, tá, gente? I'm not a fluent speaker, but when I go there, I can get by. Eu consigo me virar, ok? So I have studied English, I can get by. Então, não importa quando eu estudei, importa que eu estudei, eu conheço a língua e eu
consigo me virar em inglês, tá bom? E o passado simples? I studied English back in 2010. Então, eu estudei lá em 2010, ok? Naquele ano eu estudei. Pode ser que eu não lembre mais nada, muito provavelmente, né? A maioria dos meus clientes chega assim, Cris, tem que começar do básico, porque eu estudei inglês lá atrás, mas eu não lembro nada, né? E eu falo, lembra sim. Calma que vai voltar. E a gente começa a fazer um trabalho, start to work on your English, because sometimes your English is a bit rusty, ok? Rusty é enferrujado, então eu começo a trabalhar e puxar da sua memória, e aí a gente faz bastante hipnoterapia, e puxar esse inglês da sua memória. E aí por isso que tem gente que fala assim para mim, nossa, Cris, eu lembro que eu estudei lá há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Claro que você lembra, eu estou trazendo essa memória à tona, do subconsciente para o consciente de novo, né? Para o seu cognitivo. Então, por isso que a pessoa lembra. Então, bem interessante isso. Vamos continuar aqui, vamos ver como é que a gente forma questões, tá bom? Vamos pensar aqui nessa primeira frase. I have been to Paris. Como que eu formaria uma frase? Alguém se arrisca aqui? Vamos ver se alguém se arrisca. Gente, eu não estou vendo o chat, mas o Alexandre tá. Então, se alguém quiser se arriscar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se não tiver ninguém, eu vou fazer essa frase, tá bom? Então, have you been to Paris? Por que é o you? Porque eu não pergunto para mim mesmo, né? Então, normalmente, have you been to Paris? Oh, yes, I've been to Paris. It doesn't matter the time, the date, it doesn't matter, ok? E aí, se fosse a segunda, em passado simples? Nessas férias específicas de 2011, você foi para Paris? Did you go to Paris? Ok, did you go to Paris in 2011? Não precisa nem ter a data, mas se eu perguntar did you go to Paris, normalmente eu vou estar pegando um frame de contexto, né? Então, naquelas férias específicas, naquele ano específico, tá bom? Vamos lá para a segunda. Tomar um gole d'água, senão eu vou acabar tossindo. A sip of water, ok? Big sip, ok? Big sip. Sip é um gole. Ok, Cris, vamos lá. Oi. Você não consegue ver o chat aí, por quê? Porque, gente, eu não gosto de usar óculos quando eu tô aqui na tela. Porque, entendi, desculpa. Esse aqui não dá tanto reflexo, né? Mas aí eu aumento a tela aqui, aí fica mais fácil para eu enxergar as letrinhas aqui. Tá bom? Gente, não é fácil chegar nos quase 50, tá? Eu vou falar para vocês, tô bem, tá tudo jóia, mas tem umas coisinhas que já começam a ficar enferrujadas. A few things start to be a bit rusty when we are getting close to our 50s, right? Okay, so there we go. I'm good. So, let's go for the next one. I have studied English, I can get by. Então, aqui, como é que eu falaria? Can you get by with your English? Can you get by with your English? Então, eu estou perguntando, né? Você consegue se virar com o seu inglês? Can you get by with your English? Have you studied English before? Né? Você estudou antes? Não importa quando. Estudei, já faz muito tempo. Oh, yes, I've studied. E aí, olha que engraçado. Quando a pessoa responde, a pessoa fala assim, I've studied. Tá percebendo que tem esse I've, mas esse I've a gente não escuta. I have studied, mas a pessoa fala, oh, yes, I've studied. I've been there. I've been there. E a pessoa fala, I've been there. E esse v, às vezes a gente não escuta, tá? Então, só para ficar a dica aí, presta atenção. Expande a sua audição periférica aí, tá bom? Vamos lá. Have you studied? Did you study? Aí a segunda, né? Como é que eu coloco? Did you study English back in 2010? Did you study English back in 2010? E aí percebe que eu coloquei o did you study? Eu não coloco o ed. Por quê? Quando eu tenho o auxiliar did, eu já estou denotando que está no passado. Então, eu não tenho duplo passado em inglês, assim como eu não tenho duplo negativo, tá bom? Então, o duplo negativo eu puxei de uma outra aula, mas assim, lembra que não tem duplo passado. Então, eu uso did e o verbo tem que vir na forma infinitiva, tá? Ele não vem com ed. Então, se eu estivesse fazendo uma pergunta aqui, did you study English back in 2010? Por quê? Porque o did que está fazendo a conjugação. Quando eu tenho um ed no final, ou para os irregulares, né, que eles se transformam, aí o verbo está conjugando. E lembra que eu falei semana passada, que eu falei para vocês, Cris, que eu fiz até uma pergunta, né, que uma aluna minha até falou assim, nossa, Cris, mas eu estudo aquela tabela, aquela segunda coluninha, só para as afirmativas do passado simples? E eu falei,
Eu falei, então não vou mais estudar, eu meto um did lá e tá tudo bem, né? Aí eu falei que não, que o did na resposta é só para enfatizar, se eu quiser enfatizar na resposta afirmativa, então tomar muito cuidado com isso. E aí eu brinquei com ela, eu falei, não, mas aí você vai parecer snob ou vai parecer que você tá toda hora enfatizando alguma coisa. Ela falou, antes parecer snob do que burra, não vou errar os tempos verbais, não vou estudar os verbos, né? Não vou errar. Mas enfim, vamos continuar aqui, brincadeiras à parte, ela estava certa, né? Mas eu não tenho duplo passado, então eu vou precisar do verbo auxiliar did, se eu for fazer uma pergunta. Did you study English back in 2010? Ok? Vamos lá, outra pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta, would you like a coffee? Você gostaria de um café? Would you like a coffee? Aí olha a resposta no presente perfeito. Por que essa resposta normalmente é a que um nativo dá? Porque para eles, assim, como que eu tô agora? E o que eu fiz antes para estar me afetando nessa situação que eu tô agora? Então, por exemplo, ó, I have just drunk some, thank you. Acabei de tomar. Obrigada. Se eu acabei de tomar, né, já faz pouquinho tempo, então isso tá me afetando ainda. Por isso que eu uso esse tempo verbal aí, o presente perfeito. Aconteceu no passado, mas foi um passado agorinha. E ainda está afetando no meu presente. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para você que com algumas palavras, o just, o yet, eu normalmente vou escolher o perfeito, o tempo perfeito, tá bom? Presente perfeito, nesse caso, tá? Então, ó, vou dar a questão de novo. Would you like a coffee? Oh, thank you, I have just drunk some. Or, no, I have just drunk my water. Or, you can answer in the present as well. Oh, thank you, I'm just drinking my water. Ok? Também poderia ser o ing, ok? Or I have just got some water. Também posso falar assim, tá? Bom, vamos lá. Aqui mais um exemplo. I have already finished the report. Passado simples. I finished the report yesterday. Cris, eu preciso colocar esse yesterday? Não necessariamente, mas significa que se você colocou em passado simples, tem um tempo ali específico que você fez, um momento específico. Importa a data. No presente perfeito, não importa a data, importa que está pronto agora, tá bom? Então, ó, os dois exemplos aqui. I have already finished the report. I finished the report yesterday. Or I haven't finished yet. I haven't finished it yet. Aqui, né, meio trava-línguas, I haven't finished yet. Inclusive, ontem eu estava falando com um cliente meu de um trabalho de um pesquisador aqui da Inglaterra. Ele chama Richard Caldwell. Até recomendo vocês assistirem, não sai agora da live, mas anota aí, tá? Ele tem um site chamado Speech in Action, ok? E esse Speech in Action é muito interessante, porque ele tem 3 conceitos, né? Esse conceito é muito interessante. Então, quando a gente está aprendendo inglês, e assim que a gente aprende na maioria das escolas, a gente tem o conceito do greenhouse. O que é isso, greenhouse? Greenhouse é aquela casinha estufa, sabe? É uma estufa, e que a gente até tem, né, o greenhouse effect, que é o efeito estufa na Terra, enfim, ficou muito famoso lá 20 anos atrás, né? Todo mundo preocupado com o climate change. E aí, o que aconteceu? O que acontece nesse estudo do Richard Caldwell, né? Nas escolas, a gente tem lá as palavrinhas, e as palavrinhas são bonitinhas, a gente aprende os verbos isolados, a gente aprende os tempos verbais isolados, a gente aprende tudo bonitinho. Mas aí é o que eu digo sempre para vocês, as palavras, gente, não vêm isoladas. As palavras, para elas terem algum sentido, elas vêm junto com outras palavras, tá? Então, o Richard Caldwell diz o seguinte, que no conceito da estufa, é aquela palavrinha isolada, bonitinha, né? Cada plantinha separadinha ali, bonitinho, tudo bonitinho. Everything looking very nice, ok? E o conceito de garden, que é o segundo estágio do aprendizado, é quando você começa a colocar aquelas plantinhas juntas para formar um jardim. E aí o jardim é a sua fala. E aí a sua fala ela vai ser mais pausada, você está colocando aquilo tudo mais bonito, é um arranjo mais bonito. Esse arranjo mais bonito seria o que a gente chama de received pronunciation, que é a pronúncia ali que tinha a rainha, que tem, né, a família real, é aquela pronúncia mais educada, com as palavras bem pronunciadas, então essa é a received pronunciation, tá bom? Então, esse é o conceito do garden, e até um pouco mais devagar, né? Os professores usam essa linguagem. E aí, a gente tem o conceito do jungle. O jungle, gente,
a floresta. Doesn't matter. E até eu brinco às vezes, né? Eu tenho crianças aqui, minhas crianças falam mais com esse inglês jungle. A gente ouve na rua em inglês jungle. Então, que as pessoas falam tudo muito rápido. Hoje até uma cliente, ela foi interessante, ela fez uma viagem aqui pela Europa, não veio na Inglaterra, aliás, filha da mãe, ela deve estar assistindo, puxão de orelha, mas ela tinha alguns dias para passear, foi para Portugal, foi para Bruxelas, enfim, passeou, foi para França, Amsterdam, so she went to many places and she had a lot of fun, and I taught her and her daughter, and she said to me, well, there were times when my daughter couldn't understand, and I was thinking, oh, my English is really bad, but if she couldn't understand because her English is a bit more advanced, then I'm fine. And then she said, because people are not so eloquent. People, sometimes they don't really want to understand you, and they don't want to make life easier for you, okay? At some places, not everywhere, né? Ela falou, não em todo lugar, mas às vezes tem gente que fala sem abrir muito a boca. Eu tenho 3 crianças, né? E já trabalhei com muita gente aqui. Gente, eu fui gerente de contas, eu já visitava a empresa, saía de carro de manhã, visitando cliente, andava pelo todo o sudoeste da Inglaterra, né? E visitava clientes, inúmeros clientes, nativos, não nativos, alemães falando inglês, chinês falando inglês, francês falando inglês. Então, eu tive muito contato com accents, né? E eu também trabalhei numa escolinha como facilitadora de artes, música e brincadeira, né? Então fazia as aulas ali de brincadeira, Jamboree Play and Music, né? É o nome da escola, ainda existe aqui. E eu tinha contato com muita gente de muitos lugares. E é interessante que esse jungle aí é o que a gente fala, né? Que as pessoas, elas falam aquele inglês, mesmo no português, se alguém estiver falando muito rápido, às vezes eu não consigo entender. Às vezes eu converso com os meus sobrinhos e às vezes eu falo, nossa, que português diferente, né? Será que eu tô perdendo alguma coisa, né? Mas não é. É aquela linguagem mais do dia a dia, aquela linguagem, às vezes até de algum local específico, aí tem accent, né? Tem várias coisas aí que podem influenciar. Mas por que eu tô falando isso? Porque o conceito do jungle é esse inglês mais rápido, com mais gíria, com mais expressões. E às vezes a gente, como não nativo, a gente fica meio frustrado de não saber falar desse jeito. Inclusive, essa manhã, eu estava assistindo, até mandei o link para vários alunos que estão aqui, vários clientes, né? Eu mandei porque tem uma pessoa que ela fala sobre accent bias, que é o viés do accent. Então a pessoa abre a boca, eu já tenho todo um estereótipo dela. Isso acontece no Brasil. This happens in Brazil as well. So, for example, my father is from the Northeast, and I remember sometimes when my father used to speak Portuguese, even Portuguese, they would say, oh, your father is from the Northeast. Oh, é o cearense, né? O ceariba. Me chamavam de um monte de nome. Tentando fazer um fun, não é fun isso, né? It's not fun, but people were trying to make some fun, and this happens here as well. And I said, well, if there is a bit of prejudice among them, então tem um preconceito aqui de quem é de Manchester, quem é de Liverpool, né? Quem é de Birmingham, quem é de Londres, né? Acento do londrino, né? Então, se tem entre eles, vocês imaginam com a gente, né? Os latinos falando inglês. Inclusive, nos Estados Unidos, in America, sometimes they say it's very pejorative, very negative, they say ticanos, né? Os ticanos, isso é péssimo, mas é assim que acontece, infelizmente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e, né, indo para essa parte do jungle aí, porque às vezes não é aquele inglês tão eloquente, não é aquele inglês pausado da received pronunciation. Mas e a gente? A gente tem que tentar falar esse inglês mais pausado, com as frases bem completas, e isso aí fica mais ali no garden do que no jungle, tá? Então, por exemplo, até eu brinquei aqui já várias vezes, né, o conceito do I do not know, I don't know, I don't know, I don't know. É assim que às vezes eles falam, e aí não é um problema nosso, porque se você fala, hiya, imagina se eu chegava assim, hey, how are you? Uma coisa, agora se eu chegava assim, hey, hiya, ok? E eu tô falando how are you, ok? Mas às vezes não dá pra gente entender. E aí você só fala, sorry, I didn't get you. Oh, I was just saying, hello, how are you? Hello, hiya. Imagina, né? Hello, hiya. Não tem nada a ver com hello, how are you, certo? Então a gente fica achando que a gente que não tá entendendo. Mas não é bem isso, tá? Então não fiquem
né, beating up yourselves, ok? Só leva numa boa e tenta entender, e essa parte dos tempos perfeitos, né, é importante porque a maioria dos nativos usa os tempos perfeitos, porque a maioria das coisas que a gente faz, que a gente fez lá no passado, de alguma maneira estão afetando a nossa vida no momento presente, tá bom? Então vamos lá para mais algum exemplo, né? Aqui, I haven't finished yet, é o que eu falei, né? Quando tem essas palavras yet, just, via de regra, a gente vai usar os tempos perfeitos, tá bom? Ó, I haven't even thought about this. Eu nem mesmo pensei sobre isso. O even também é uma outra palavra que normalmente quando even aparece é presente perfeito. I haven't even thought about it, ok? Or about this. E a gente vai falar já do perfeito continuous, present perfect continuous, tá bom? Bom, mas vamos lá mais um pouquinho aqui. Continuando aqui no present perfect. In the present perfect, the time when the action happened is not important, okay? What is important is the action and its relation with the current situation. Então, é o que eu acabei de falar para vocês, né? No tempo perfeito, no presente perfeito, não importa quando que a ação aconteceu, importa é que a ação aconteceu e ela tem alguma relação com o momento atual, tá bom? Esse é o conceito do presente perfeito. Se você vai fazer uma prova de IELTS, se você vai prestar um Advanced English, um proficiência, inclusive, eu já tive clientes que prestaram proficiência, eu prestei a prova de proficiência aqui, né, tenho meu proficiência e por conta disso até consegui depois estudar na Universidade de Westminster para fazer o curso para ser professora de inglês, né, daqui dei aula na universidade, que era assim, os últimos 2 meses do curso você tinha que dar aula para, né, para alunos reais, e aí ficavam lá 3 tutores atrás, nativos, né, marcando tudo que você falava, algum errinho, alguma coisa, então é um processo bem thorough, né, que a gente diz, e tough também, né, é um processo muito minucioso e bem difícil para você, né, poder dizer, olha, eu sou professor de inglês, né, para falantes de inglês como segunda língua. Mas vamos lá, vamos lembrar aqui um pouquinho, né, o quando que a gente usa, e o have, gente, era a pedra do meu sapato, porque eu falei assim, gente, será que eu vou entender isso aqui? Aí eu cheguei pro meu tutor, eu falei, olha, eu tô com dificuldade de presente perfeito, eu não entendo o conceito, e quando ele me explicou, até Hugh Deller, ele é um grande professor, ele e o Andrew Walkley, estudei com eles dois, eles têm um livro que chama Outcomes, eles têm uma escola de inglês aqui na Inglaterra, eles são muito bons, né, então recomendo quem quiser estudar com eles, realmente são maravilhosos, me ensinaram uma profissão e super pacientes. Cheguei e falei assim, olha, eu não estou entendendo o presente perfeito, eu tenho dificuldade. E aí eles me explicaram do jeito que eu estou explicando para vocês, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então, quando a gente está falando do presente perfeito, o have vai precisar estar conjugado no presente. E o presente, gente, lembra a maldição do S para he, she, it? Aqui, ó, é o has. E o have para I, we, you e they. Então, a gente usa... Aqui, como eu já tinha comentado com vocês, a gente usa o presente perfeito nas sentenças onde a gente tem essas palavras aqui, ó. Marca isso. Se tiver com caneta, papel, marca no celular, marca onde você quiser. Quando você usar already, yet, just and even, com essas palavras, 4 palavrinhas, via de regra, é o presente perfeito. Tá bom? Present perfect. Alright? Let's go for the next one. Ok? Gente, tá tudo bem até aqui? Is everything okay up to here? Yeah? Another sip, ok? Vou dar um tempinho aqui para vocês me falarem se estão conseguindo acompanhar. Véspera de feriado aí no Brasil, né? Véspera de carnaval, solzão. Aqui também não estava ruim. Aqui estava 10 degrees. Today I went out with Pietra. I taught in the morning and then I said, Pietra, let's go for a walk. So I went down to Croydon City, ok? A Croydon Picuíba aqui, que a gente brinca, né? Ó, pessoal de Croydon, beijo, tá? Mas aí a gente foi dar uma volta, we went to Croydon and I said to Pietra, oh, Pietra, I'm feeling very cold, and it was raining, right? I said, oh, I'm feeling very cold. I said, oh, Mom, stop being dramatic, come on, it's not that cold, it's just 10 degrees. I said, well, 10 degrees in Brazil is about 35, something like that. It's much nicer. I said, come on, Mom, stop being dramatic. And then she said, spring is just around the corner. I said, okay, yeah, spring is just around the corner. And then in March, April, it starts to get a bit hotter here. But there we go. So, então vamos lá. Vamos falar do presente perfeito contínuos agora. Presente perfeito progressivo, presente perfeito contínuos, o mesmo nome. Cris, então tá bom. Agora era presente perfeito, agora virou presente perfeito contínuos. Então eu adicionei mais um elemento.
Lembra que eu falei para vocês semana passada? Falei de contínuos. Spoke about continuous tenses, progressive tenses. I have to have what? ing. Eu tenho que ter o ing, tá bom? Então, eu vou ter lá o ing. E quem que eu vou ter se eu tenho ing? O to be. Quem que é o auxiliar de todos os tempos progressivos? É o to be, ok? Então, eu vou ter um ing com o to be. Então, aqui, olha, o presente perfeito contínuo, ele indica uma ação que começou no passado, ela foi continuando, aí sim, ela esteve em progresso ou está em progresso até esse momento, ok? Aí é o presente perfeito progressivo, tá bom? Então, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Vamos supor que eu comecei a trabalhar para uma empresa, e aí é muito comum a gente falar assim, I have been working for this company for 12 years. Ah, Cris, mas eu não estou dando uma indicação de tempo, e agora, né? Mas assim, eu comecei 10 anos atrás, 12 anos atrás, e isso veio continuando e está até hoje. Aí é o conceito do presente perfeito contínuo, ok? Eu posso dizer, I am working for this company for 12 years now, ok? Or I have been working for this company for the past 12 years, ok? Então aqui, dei mais um exemplo aqui. He has been working on this project for over an hour. Quer dizer, ele começou 1 hora atrás, ainda está vindo e ainda está lá, sentado, trabalhando, ok? Ou sentado pintando. Aqui eu coloquei uma pessoa pintando. Por quê? Porque uma ação de pintar um quadro não é uma coisa que eu vou lá e pintei o quadro, né? É uma coisinha assim pontual. É uma coisa que vai estar em progresso. Então, ela esteve em progresso do passado até agora. Está afetando o momento atual dessa pessoa aqui. Então, he has been working on this project for over 1 hour. Aí, olha aqui todos os elementos, tá, gente? Então, não é progressivo? Se é progressivo, o que tem que ter? To be. Olha aqui o to be. E o to be, ele tem que estar conjugado na terceira coluna, que é o been. To be, was, were, passado simples, e been, terceira coluna, passado particípio. Então, olha aqui o been e o ing, ok? Então, é contínuos, tem que ter um ing, é contínuos, tem que ter o to be, e é perfeito. Se é perfeito, tem que ter um verbo to have, e se é presente perfeito, o have tem que estar conjugado no tempo presente, que para he, she, it é o has. Vocês percebem que tem uma lógica? Cada tempo verbal tem a sua lógica e tem o seu contexto. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Gente, alguma pergunta até aqui? Tá? Estão conseguindo acompanhar? Eu sei que muita gente vai assistir depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem no direct. Eu sempre respondo, tá? Lá pelo Instagram ou pelo LinkedIn. A mídia que vocês tiverem. Acho que eu não sei se o YouTube vocês conseguem mandar mensagem, mas se eu ver a mensagem lá, eu respondo, tá bom? Bom, mas vamos lá. Então, vamos lembrar aqui do conceito, né? Presente perfeito contínuos, progressive, lembrando que os tempos perfeitos são formados com o particípio dos verbos. Aqui é aquele exemplo que eu dei para vocês. Por que não chama passado perfeito, né? Aquela terceira coluninha. Porque, na verdade, é o particípio passado. Andado, comido, corrido, estudado, ok? E ele também é usado em outras construções gramaticais. E aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Ele pode ser usado como adjetivo. Então, por exemplo, aqui eu estou dando uma qualidade daquele computador estar quebrado. Então, my computer is broken. Ok? Ele está quebrado. Her wallet is lost. A carteira dela está perdida, né? Então, eu posso formar eu posso formar uma frase que não está no perfeito. Por que não está no perfeito, Cris? Eu não tenho have ali. Percebe que eu não tenho have? Quem está no Insta, se quiser migrar para as outras mídias, tá, gente? Então, aqui vocês podem perceber que não tem o have, tá bom? Então, está sendo usado como adjetivo. Eu estou dando uma qualidade para alguma coisa. Uma qualidade de estar quebrado, uma qualidade de estar perdida. No caso, a carteira aqui, tá bom? E o particípio passado também pode ser usado na voz passiva, passive voice, ok? Que aí tem aqui alguns exemplos para você. The car was washed. Não importa quem que lavou, né? Ele foi lavado, ok? The car was washed, ok? The man was arrested. Normalmente é no passado, tá, gente? Que aparece isso aqui, né? Que é o passado, voz passiva, passado. The man was arrested. Então, o homem foi preso. Né? Não importa quando foi preso, não tem o have aí, é só uma voz passiva. The document was read, ok? Então, aqui o documento foi lido. Read, read, read. E aí é interessante que a gente escreve read com a mesma grafia, a mesma escrita, ortografia ou spelling,
que o read. A gente só muda a pronúncia, no caso desse verbo, o read, read, ok? Só muda a pronúncia, ok? Aí não é o read a cor, é read de lido, ok? Então, não são tempos perfeitos. Por que não são tempos perfeitos? Porque não tem o verbo to have ali, tá bom? Esse aqui é a voz passiva ou quando o particípio é usado como adjetivo, tá bom? Só para esclarecer que eu sei que isso traz dúvida para muita gente. Ok, vamos para a próxima? Ok. Lembra que eu falei para vocês que existem alguns tempos verbais, são 16 tempos verbais no inglês. A gente estuda 10, porque os outros já não se perde tempo com eles, porque é aquela linguagem mais antiga, mais arcaica, como eu até dei o exemplo na semana passada, que tinha um político que falava, se fosse líquido, bebeluía, como é sólido, comê-lo-ei, sei lá qual que é. Aqui era um político que falava isso, né? E aí eu falei para vocês, a gente não fala mais desse jeito, e nos Estados Unidos eles já nem ensinam mais esses tempos verbais. É legal a gente saber, mas assim, no dia a dia do inglês mesmo, gente, isso já não aparece mais. Então, nas corporações, nas conversas do dia a dia, isso não aparece mais. Aparecem aqueles 10 tempos verbais e mais o presente irreal e o passado irreal. Cris, o que é isso? Eu nunca nem ouvi falar. Acho que até, não sei se ela está aí, esse horário ela normalmente está trabalhando, deixa eu ver se ela está aí, acho que não. Deixa eu ver quem que está por aqui. Não, acho que ela não está. Bom, ela me perguntou exatamente isso. Ela falou, Cris, mas quais são esses tempos? O presente irreal e o passado irreal. Então, presente irreal, ok? Vamos lá. É quando eu estou falando no presente e eu tenho alguma coisa que não é verdade. O que é isso? No português, eu falo assim, ó, eu gostaria que você estivesse aqui, tá bom? Então, no português, eu conjugo todos os tempos para dar, a gente, como é que chama? Eu esqueci em português como é que chama isso. Ai, esqueci, gente. Bom, enfim, para dar aquela conjugação correta, né? Então, se é passado, passado, deve fazer todas as frases combinando, vamos dizer, eu esqueci o nome disso, se alguém lembrar, põe aí no chat, ok? Mas, no inglês não funciona bem assim. Ó, aqui tem um exemplo. I wish I could sing. Eu desejo que eu pudesse cantar. No português, isso não fica legal, essa tradução não acontece. Então, a gente erra esse passado irreal, porque a gente não sabe como é que a gente coloca. Então, I wish I could win the lottery. Então, eu desejo que eu pudesse ganhar na loto. Olha que esquisito que fica, né? Porque no português eu vou combinar essas duas frases, né? Já no inglês, não. Eu tenho o presente real de uma situação hipotética que não vai acontecer, né? Eu não posso, eu não consigo cantar, então eu desejo agora que eu pudesse cantar. No português não funciona assim. Eu desejaria que eu pudesse cantar, né? A gente coloca lá com uria e no inglês não é assim. Então, o passado, o presente irreal is a verb tense used in subordinate clauses to denote as action or situation that right now is unreal or not true. Então, significa uma coisa que agora é irreal ou não é verdade. Gente, espera aí que não está carregando aqui meu celular. Oh my gosh. Deixa eu colocar aqui antes que acabe a bateria. Espera aí, gente. Agora foi. Voltou. Ok. Nossa. E estava com 80%, estava dizendo que estava com a bateria baixa. Enfim, vamos lá. Então, é uma situação que, nesse momento, ela é irreal, ou ela não é verdadeira. E aí eu uso o presente unreal, ok? Isso cai em prova, no IELTS já começa a cair, no First Certificate não, mas no IELTS já começa a cair, e aí é só a gente ter essa noção, né? Lembra, tem uma música... I wish you were by my side, by my side. Não vou cantar aqui, senão vocês vão morrer de tédio. Mas I wish you were. Eu gostaria que você estivesse, né? I wish, eu gostava agora que você estivesse. No português não funciona assim. E aí a gente tem o passado unreal. E o passado unreal é a mesma coisa, ok? Is a verb tense used in subordinate clauses. Então, são sentenças subordinadas, né? O que é isso? Uma frase depende da outra, tá? To denote as an action or situation that in the past was unreal or not true. A mesma coisa, só que no passado ela seria irreal ou não seria verdade, tá bom? Então, aqui estou dando um exemplo, a gente usa com if, né? If I had studied last year, se eu tivesse estudado o ano passado, eu poderia estar graduado
agora, ok? Então, assim, if I had studied last year, essa primeira frase tá no quê? Perfeito, né? Olha aqui, passado perfeito. Ok? I could be graduated. Eu poderia estar graduado. E aí, o ED aí é da terceira coluna, que é o particípio, tá bom? I could be graduated by now. E aí você fala assim, nossa, Cris, mas com o by now eu uso um ED e vou usar o could, né? E o be tá no infinitivo. Olha que mistura interessante, né? O could, que é um modal, e o be tem que estar no infinitivo, porque depois do modal, a regra é que o verbo vai estar no infinitivo. Quem são os verbos modais, Cris? Esqueci, não lembro. Ok, olha como você vai lembrar. We would, can, could, may, might, shall, should, ok? Must, tem o ought to, que também é um modal, mas é um modal mais antiguinho, tá bom? Então, só para vocês lembrarem que existem esses dois tempos verbais, presente e real e passado e real, tá bom? E só lembrando aqui, né? Acabei de falar isso, mas aqui mais visualizando para vocês. Então, a gente tem esses tempos verbais aqui em inglês, são 16 tempos verbais. Nesses últimos slides, né? A gente falou bem sobre os dois tempos perfeitos que mais aparecem, que é o presente perfeito progressivo. E a gente concentra nesses tempos verbais aqui. Ó, então, lembra que eu falei para vocês que eram 10? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses são os que a gente concentra mais. Tem o presente real, passado e real, que às vezes também a gente pode deixar como uma exceção. Então, se eu souber esses 8 aqui, gente, eu já sei 80% de tudo que se usa na língua ativa inglesa, no dia a dia, no real, no corporativo, no business English. São esses aqui os 8. E vamos ver como vocês sabem? Então, vamos lá, ó. Vamos aqui, vamos ver se vocês me ajudam. Vocês aí em casa, eu sei que o pessoal tem vergonha de se manifestar em inglês, né? Mas vamos lá. Todos os tempos progressivos, o que eu tenho que lembrar e que tem que vir que nem um raio na minha cabeça quando eu falar de tempos progressivos / tempos contínuos, é a mesma coisa. O que tem que vir que nem um raio na minha cabeça? ING, ok? Que é o indo, endo, ando, do português, ok? Gerúndio, ok? Então tem que vir um ING. E quem que é o auxiliar dos tempos progressivos? Para todos os tempos progressivos, quem que é o auxiliar? É o to be, ok? Então aqui, to be mais ING. Se é presente, o to be vai conjugar no presente. Se é passado, o to be vai conjugar no passado. Se é futuro, eu vou ter um will, vou ter um be, porque o will não é um modal. Depois do modal, o verbo não tem que vir no infinitivo, sem o to, vem o be, puro, do jeito que ele é, do jeito que ele nasceu, né? Purinho. E aí, eu vou ter um ing, ok? I will be working, ok? Se for presente perfeito progressivo, eu tenho que ter o ing, eu tenho que ter o to be. É perfeito, Cris? É perfeito, então eu tenho que ter um have também, ok? Alright, e aí, se for presente simples, do e does é o auxiliar, ou se eu tiver o to be como soberano absoluto, falei isso na aula, que né, na aula passada ou retrasada, aí ele não vai precisar de auxiliares, tá bom? Se for passado simples, quem que é auxiliar do passado simples? É o did, ok? Quem que é auxiliar do futuro simples? É o will. Gente, aprendeu, não erra mais, tá? Essas 4 aulas, elas são importantes, são aulas assim que se você assistir essas aulas, tomar nota, prestar atenção, você vai entender todos os tempos verbais que são usados no dia a dia do inglês, vai entender a diferença conceitual entre eles, não vai errar mais, tempos verbais, gente. E daqui a pouco você vai me dar aula disso, que eu tenho certeza que nessas 4 aulas, se você rever, tentar entender de novo, não vai ficar mais dúvida. Por que eu fiz isso? Porque um dia, né, meus professores me ensinaram desse jeito, fez muito sentido para mim, eu falei, poxa, se tivessem me ensinado isso lá atrás. Eu estudei anos e anos e anos e ninguém falou assim tão claramente como é que funcionam os tempos verbais em inglês. Por isso que eu trouxe essas 4 aulas para vocês, tá? Então assistam. Ainda está no ar, né, Lê? Todas as aulas estão no ar, né? As 4? Sim, todas elas. Todas elas estão no ar para vocês verem, reverem. E lembrando, gente,
que mesmo que saia do ar, né, a gente tem lá na plataforma Óculos, a gente tem assim mais de 200 horas de conteúdo para você, informação, os slides estão lá, material que você pode imprimir, tudo lá na plataforma Óculos, tudo arrumadinho, para você imprimir, para você estudar. Quem já foi meu aluno, quem já foi meu cliente, tem acesso à plataforma gratuitamente. Ah, Cris, não fui seu aluno ainda, mas estou pensando, tenho acompanhado o que você faz, né? Pode entrar lá também gratuitamente, você tem acesso a 7 dias, sem compromisso nenhum, não precisa dar cartão, não precisa dar nada, entra lá, assiste, estuda, né? Vê se é para você, porque é um método diferente, eu sei disso. Esses dias até dei a primeira aula para um cliente e ele falou assim, nossa, é um método totalmente diferente, que a gente fez na hipnoterapia, a gente trabalhou a metalinguística, ele falando das emoções dele, das coisas que ele passou, e aí é um outro jeito de aprender inglês, porque você sente o inglês, você visualiza o inglês, você ouve o inglês, você vive o inglês, tá bom? Mesmo sem você sair do seu país, tá? Então é isso, a gente acabou de estudar os 10 tempos verbais, a gente não estuda esses aqui, tá? Esses outros. Ah, Cris, mas e se fosse para eu entender, né? Olha aqui, ó, foi perfeito? O que tem que ter? O have. E o have tem que estar conjugado no passado, ele vai estar had. Simples assim. Se for passado perfeito progressivo, vai ter um ing, vai ter um have conjugado no passado, que vai ser had, e vai ter um to be, ok? Se for futuro perfeito, vai ter o will, ok? E vai ter um had, ok? Se for futuro perfeito progressivo, vai ter um ing, vai ter um have, ok? E vai ter um will. Se for subjuntivo, né? Aí o subjuntivo é o que a gente... É o futuro perfeito progressivo subjuntivo, né? E aqui do subjuntivo a gente tem o presente real, passado real e o mix unreal. O subjuntivo é aquele inglês mais direto, tá bom? Então, aqui é um outro, o indicativo, subjuntivo, a gente falou disso numa aula que a gente falou do posicionamento dos verbos, né? Como é que funcionava os verbos e como que você tinha que posicionar os verbos para você ter uma linguagem mais assertiva, usando os verbos principalmente no modo subjuntivo, que é o modo mais direto, tá bom? Bom, mas é isso. Terminamos por aqui a aula de hoje, a nossa live. Nossa, passamos um pouquinho do horário, né, gente? Mas bem pouquinho hoje. Olha, tô ótima, hein, no timekeeping aqui. Ok. Lembrando que a gente está com os cursos LinkedIn para carreira, inglês para carreira também, trabalho muito forte no corporativo, então, né, be my guest, entra lá, dá uma olhadinha na plataforma, ocudus.com, super fácil de entrar, é um ok com o dus, né, ocudus.com, a gente está também no LinkedIn, nossa, gente, tá começando aqui as flores, né? Já estão abrindo, até falei para Pedro, a gente já viu umas florzinhas aqui, que não foi um inverno tão rigoroso, e já está começando a me dar alergia. Mas vamos lá, ó. Então, estamos lá no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, octus.com, para vocês terem acesso a essa metodologia. Temos as aulas individuais também, para quem achar que está precisando daquela forcinha, e a gente tem programas de mentoria também. Então, Cris, eu preciso de uma coisa muito pontual, só quero fazer o meu currículo e treinar para entrevista. Ok. Eu tenho uma viagem, vou precisar apresentar os resultados da empresa nessa viagem, você me ajuda? Né? Para esses casos, claro, você tem que ter já um pouquinho de inglês, né? Ninguém ia te colocar numa fria dessa e não falasse nada de inglês. Então, normalmente, é para quem já está aí num lower intermediate, upper intermediate, ok? Se essa é a nomenclatura que você dá. Mas hoje em dia a gente está usando mais o European Framework of Languages. O que é isso? Que é aquele conceito do B1, B2, C1, C2, A1, A2, né? Então, quanto mais alto o seu nível, você chega num C, né? E o C é o proficiente, é uma pessoa que tem fluência na língua, mesmo sem ser nativo. A gente não precisa ser nativo para falar fluente, tá, gente? São coisas totalmente diferentes, e você ser fluente no idioma é você manter uma conversação de 15, 20 minutos, sem ficar em pânico, você manter a calma, não entendi, pergunta, como se fosse na sua língua, porque se você não entender alguma coisa em português, você vai perguntar, falar, não entendi, você pode explicar, pode repetir, esse conceito aqui eu não estou acompanhando, pode dar mais exemplos, tá? Então, isso que é você ser fluente, não é ser nativo, tá? Totalmente diferente uma coisa da outra, tá bom? Bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a hora agora perguntar. Deixa eu ver quem tá aqui, dá oi agora, né? Porque a gente usa esse conteúdo também para fazer material para a plataforma, né? Então, às vezes, eu acabo ficando mais quieta aqui
né, seguindo a aula, tocando, também porque tem bastante coisa para falar, mas acabo não cumprimentando todo mundo, né? Então, hello para Danis, que está aí. Eufrásia, lá da Nova Zelândia, minha querida. Olha, beijo, meu amor. Ó, não tem problema, Eufrásia, você chegou agora, entendo que você está aí. Aí são que horas agora, Eufrásia? Tá lá na Nova Zelândia, aí já é amanhã, né? Eu ainda estou no dia 8, você já está no dia 9, não é isso? Eu acho que a gente está com 12, normalmente 12 horas de diferença, né? Eu acho que você já deve estar numas 10 e pouca da manhã aí na Nova Zelândia, né, amada? Ai, que saudade de você. Mas olha, essas 4 aulas de tempos verbais, elas estão online à disposição. Então entra lá, assiste, tá, sua linda? Quem quiser, tá, gente? Está aqui à disposição. E dá um oiazinho aqui para Bru Silva, Gi entrou aqui, querida, Ana também, super querida, Roberta, o Léo, Elisa, Mari, olha quanta gente, assessoria Londres, obrigada por estar aqui, sempre ajudando os brasileiros aí a estarem melhor. Agora são 12h15 da manhã da sexta-feira, meio-dia e 15, que aqui são 11h15, né? Nossa, então vocês estão 13 horas na frente da gente, 13 horas. Aqui são 11h15, então aí são meio-dia e 15, só que do dia 9, né? Olha só, estamos indo para vários lugares do mundo. E, gente, Face hoje parece que não rolou, né, Lê? A gente não teve audiência do Face, estava fora do ar, mas muito obrigada por todo mundo que passou por aqui. Tá normal no Face, viu? Tá normal? Aqui para mim tá dizendo que não foi. Não, engraçado, né? Aqui no StreamYard tá dizendo que não, mas eu estava acompanhando pelo Face, tá tudo ok. Né? Então legal. Não sei se tem algum comentário. Gente, tudo bem com os tempos verbais? Vão conseguir agora, né, decretar. Eu sei os tempos perfeitos, porque na hora que eu falo, gente, vamos estudar os tempos perfeitos, o pessoal fala, ai não, Cris, tempo perfeito não. E pode perceber, gente, semana passada, quando eu falei assim, ó, semana que vem a gente vai falar dos tempos perfeitos, povo, ó, fugiu. Mas também fugiu porque essa semana é carnaval no Brasil, né, gente? Já estamos aqui na quinta-feira do esquenta, né? Quem vai pular carnaval aí, vai viajar, vai passear. Semana que vem eu tenho, assim, pouca gente querendo estudar. O povo já, Cris, nem me vê no carnaval, mas tá certo também, né? Um pouquinho de folga. Semana que vem também é half term aqui para as crianças, então vou estar com a filharada aqui, ficando um pouquinho mais com eles, né? Vai ser uma delícia, tá bom? Gente, olha, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pela audiência. Quem vai assistir amanhã, gratidão, né? Obrigada por confiarem aí no nosso trabalho. A gente já estou aqui, né, trabalhando com óculos. Óculos propriamente dito não faz 12 anos, né? Mas há 12 anos que eu trabalho ensinando inglês para executivos, para pessoas que precisam aprender inglês no corporativo, dei aula para criança, ainda atendo algum ou outro filho, né, de cliente meu, mas eu resolvi me especializar no corporativo porque eu sei que isso pode mudar a vida das pessoas. Você falar inglês, você tem acesso a melhores oportunidades, a melhores cargos, tem oportunidade de expatriação. Se você é um entrepreneur, você consegue ter negócios no exterior, negociar com outros lugares do mundo, né? Isso é realmente maravilhoso. Então, muito obrigada por essa abundância, né, que a gente compartilha aqui, essa informação compartilhada. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. A Danis, que está aí, ó, sua linda, saudade de você, viu? Minha Cis, esses dias foi aniversário do meu pai, dia 2, né? E aí teve a festinha agora no final de semana, e eles estavam remotos lá em São Paulo, e eu estava tomando banho, a Danis falou, vamos cantar parabéns pro pai? Eu abri a câmera, a cabelo tudo molhado, tá só louca. Parabéns, pai, né? Mas são momentos que fazem a vida valer a pena, né? Então, ó, beijo no coração de todo mundo, muito obrigada mesmo, e a gente se vê semana que vem. Lê, semana que vem já temos, assim, alguma... Carnaval, né, Lê? Quem vai fazer aula na quinta-feira, logo depois do carnaval? Quinta-feira da ressaca. Vamos lá, depois da Ash Wednesday, né? Vai ser aula do método STAR para LinkedIn e currículo. Olha que legal, método STAR para você fazer LinkedIn, currículo e também para participar de entrevista. Eu vou falar como você usa isso né, para você alavancar os resultados das buscas no LinkedIn e também do seu currículo, como é que você pode ajeitar teu currículo para você seguir esse modelo e numa entrevista, né, quando acontecer, você poder falar disso também. E não é só para quem está procurando emprego, tá, gente? Quem está empregado e tem novas oportunidades na empresa, passa por essa metodologia. STAR é a situação,
O S, né, é de situação, situation. T stands for task, que são as tarefas que você tinha. A, actions, então as ações que você teve, and R, results. E eu vou ensinar você a falar da situação, das suas tarefas, das suas ações e dos seus resultados. Então, fica com a gente semana que vem, ok? Beijo no coração de todo mundo. A gente se vê na próxima quinta-feira, aqui, 7 da noite no horário do Brasil, 10 da noite aqui. Na Nova Zelândia, 11 da noite, tá bom? Da manhã, quer dizer, 11 da manhã do dia seguinte, tá bom? Então, gente, ó, beijão no coração. See you later. Bye. Bye.